Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais uma vez a gente se encontra no culto de doutrina, aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá para, reunidos em família, aprender um pouco mais com uma nova porção da palavra dele. E a gente tem já há algum tempo, pela graça de Deus, estudado o Evangelho de Mateus, um evangelho tão rico, tão completo, e visto a história de Jesus de acordo com o olhar desse evangelista, que deixou um texto tão maravilhoso escrito para nós. Hoje, o texto que a gente vai abordar é Mateus, capítulo 12, dos versos 43 ao 45. É uma palavra de Jesus que se encontra repetida, né, ressoada em Lucas 11, 24 a 26. Mas a gente, como está estudando Mateus, vai abordar esse texto. Mas antes disso, irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos auxilie, que nos guie durante o estudo de sua palavra, a fim que nós possamos aprender com ele, e não somente ouvir, mas levar para a vida aquilo que nós temos visto tantas vezes, aquilo que Deus tem insistido conosco, para que nós ouçamos, guardemos no nosso coração e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te bendizer nessa noite, Senhor, te agradecer, Deus, por mais uma vez permitir que como igreja nós façamos uso desse recurso, Senhor, que é a internet, Deus, que é a gravação de vídeos, para aprendermos um pouco mais de Tua palavra, Senhor. Tu sabes como nós somos limitados, Senhor, e pequenos, mas nós temos um Deus que é grandioso, Senhor, que é misericordioso e que insiste em cuidar de nós, Deus. Muito obrigada, Senhor, ajuda-nos, abre nosso entendimento ao Espírito Santo, fala conosco a fim de que nós venhamos a ouvir Tua voz, percebê-la como algo sério que ela é, Senhor, e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina no nosso dia a dia, Deus. Que nós sejamos bênçãos aonde estivermos para a Tua glória, Senhor. Nós te rogamos essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu falei, o texto que a gente vai estudar hoje é o texto do Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 12, do verso 43 ao 45. É um texto bem pequenininho, que diz assim, palavras do Senhor Jesus, é Jesus falando. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. As pessoas que vinham ouvindo a palavra de Jesus sem considerar aquilo que ele dizia naquele momento. E à primeira vista, irmãos, quando a gente lê esse texto, a primeira impressão que a gente tem dele é essa que é bem básica. A gente entende que o Senhor está falando aqui primariamente sobre possessão demoníaca, sobre espíritos imundos, malignos, que se apossam de alguém, fazem morada naquela pessoa e depois, seja por qual for o motivo, saem daquela vida, daquela morada onde estavam, vagam por aí e não encontrando onde ficar, voltam para aquela morada que deixaram para trás em algum momento. Só que o estado que Jesus coloca, né, a situação que ele coloca é que quando aquele espírito imundo volta, encontra a casa que antes era arruinada, destruída, encontra ela agora limpa, arrumada, mas acima de tudo vazia, uma casa desocupada. Então o que ele faz? Ele volta a habitar aquela vida, só que ele não volta sozinho, ele volta com reforço, ele traz outros com ele. E Jesus deixa bem claro que o último estrago daquele homem que passou por isso é muito maior do que o estrago que foi feito anteriormente. Óbvio, a quantidade de opressão, de possessão que existe naquela vida é maior. Essa é uma descrição muito curta, muito objetiva, que o Senhor apresenta às pessoas que ali o ouviam a respeito da situação do homem que não tem Deus em sua vida. A pessoa sem Deus, ela se encontra completamente vulnerável à ação de Satanás, para que ele faça aquilo que bem entender. Isso é simples e é básico. Mas se a gente para de pensar a respeito desse ensino de Jesus nesse ponto, a passagem fica com o que ela quer passar empobrecido. O intuito de Jesus é maior do que esse, porque, irmãos, a bem da verdade, que diferença faz a gente saber a quantidade de demônios que existe possuindo alguém? Para falar a verdade, um só já é mais que suficiente. Faz o trabalho de uma maneira além da conta. Não é
apenas sobre isso que Jesus quer falar. O ensino de Jesus, como frequentemente acontece, é mais profundo do que simplesmente isso. Jesus aborda, sim, nesse texto, essa faceta da ação do inimigo, mas, na verdade, o que ele tenciona, o intuito dele ensinar aqui é outro, né? É mais profundo. Jesus ensina aqui a gente que não existe a possibilidade de ser neutro no que diz respeito à guerra espiritual. Não tem como eu não tomar um partido, não estar lá nem cá. Né? Mateus, nesse próprio evangelho, um capítulo antes, em Mateus 12:30, a gente escuta Jesus dizer com todas as letras: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Já é óbvio. Ou é comigo, ou ajunta comigo, ou já está fazendo a obra contrária. Não tem como estar em cima do muro. O muro já é do diabo, como se diz por aí. Quem não serve a Cristo, cedo ou tarde, acaba sendo ocupado por outra presença, que não é Cristo, obviamente. Né? Não adianta apenas o ser humano ser livre do mal, como se o ser humano sozinho conseguisse fazer isso de alguma maneira. Também não existe essa possibilidade. Mas, além de ser livre do mal, é imprescindível para o ser humano, para o homem, estar cheio do bem. Ser uma casa ocupada, não vazia, ocupada. E também não ocupada de qualquer jeito, mas ocupada por alguém que é mais forte, por alguém que é, na realidade, imbatível. A gente precisa ser ocupado pelo próprio Espírito do Senhor. O alvo, aqui no ensino de Jesus, não é apenas tirar o mal dessa equação. O alvo de Jesus é ensinar a gente que a gente precisa se encher do bem. E esse bem tem um nome, o Espírito Santo. Né? É inútil pensar que é possível para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, fazer em sua vida uma reforma. Seja ela moral, seja ela ética, seja ela que reforma for. É impossível para o ser humano fazer essa reforma sozinho, sem ser habitado pelo Espírito Santo. A gente não tem condições de fazer isso sozinho. Porque o homem ele é essencialmente inclinado para o pecado. A gente gosta de pecar. Né? Se a gente tiver que fazer escolhas e for deixado sozinho, a gente sempre vai escolher aquilo que desagrada a Deus, porque nós somos naturalmente inimigos de Deus. E aí, consequentemente, a gente não tem por nós mesmos a capacidade de buscar redenção, de produzir algum tipo de redenção em nossas vidas, só através da intervenção do Senhor. Então, imagina, o ser humano ele já é assim, ele já é inclinado para o pecado, ele já é inclinado para o mal. E aí entra Satanás nessa equação, se intromete e o que é que ele faz? Potencializa aquilo que já não é bom, aquilo que não é agradável ao Senhor. Então, se a gente sozinho já procura o mal, imagina a gente sendo influenciado por algum tipo de ação maligna, ação de Satanás. Então, qualquer mudança que o ser humano sozinho ele tente efetuar, por mais aparentemente bem-sucedida que ela seja, ela está condenada, está fadada a fracassar. Em algum momento adiante, o ser humano sozinho volta a cair e o estado dele se torna pior do que era antes. Portanto, irmãos, assim a gente precisa levar em consideração alguns pontos importantes. A gente precisa pensar a respeito de algumas coisas, considerando aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus. A primeira delas é a seguinte: mais importante que esvaziar é encher. E eu vou explicar para vocês o que essa frase quer dizer, contando uma história, na realidade uma história que aconteceu. Disse que tempos atrás, Dwight Moody, conhecido como Moody, um famoso pregador do Evangelho, estava pregando para algumas pessoas e perguntou às pessoas que o ouviam. Ele estava com um copo e apresentou o copo para os seus ouvintes e perguntou: como é que eu posso tirar o ar desse copo que eu tenho aqui, que eu estou mostrando a vocês? E disse que um dos ouvintes respondeu: retirando todo o ar com uma bomba. E o evangelista replicou: mas aí isso ia criar somente um vácuo e ia quebrar o vidro. O vidro ia ficar inutilizado. E aí as pessoas foram dando sugestões diferentes, sugestões variadas. E depois de um tempo de sugestões, Moody pegou uma jarra de água e encheu o copo. E ele disse: pronto, todo o ar que havia no copo foi removido. Ele tirou o ar, que era mais leve, e encheu com água, que era mais pesado, mais substancial. Aquilo que é mais forte, mais pesado, colocou aquilo que é menos se sustenta menos por si mesmo para fora daquele recipiente. E ele explicou que a vitória de Jesus, a vitória do Filho de Deus, ela não vem por um enorme esforço de eliminar hábitos que sejam ruins, hábitos que sejam pecaminosos,
Mas a vitória de Jesus, ela se dá quando acontece de o Espírito Santo tomar plena posse da vida de alguém. Não é só deixar aquele hábito que é ruim, que é pecado. Na realidade, é entregar-se completamente ao Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo controlando nossa vida, a gente cada vez vai estar mais distante do pecado. Quanto mais perto de Deus, quanto mais íntimos com o Espírito Santo, mais distante do pecado nós seremos, mais santos nós nos tornaremos. Então a gente aprende que mais importante que esvaziar é encher. Mais importante que limpar a casa é manter a casa ocupada. E não ocupada de qualquer jeito, mas ocupada pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Como diz Efésios 5,18, Efésios diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. E aí, a segunda coisa que a gente precisa considerar é, na realidade, uma pergunta. Mas então, se eu preciso ser cheio do Espírito Santo para que seja uma habitação que está ocupada por aquele que realmente importa, então como ser cheio? E aí a resposta vem do próprio texto que a gente leu agorinha. O texto que foi lido, que a gente leu foi Efésios 5,18, continua, Efésios 5,19 em diante diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a gente já ouviu isso antes, irmãos. A gente já teve pregações na nossa igreja sobre esse texto mais de uma vez. Mas trocando em miúdos, qual o conselho? Louvando a Deus em igreja, ele diz falando entre vós, né? Não é simplesmente sozinho. Louvando a Deus de coração, e aí sim, sozinho, em espírito e em verdade, sendo gratos a Deus por tudo, por todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo, e isso em nome de Cristo, e não agindo de modo altivo ou egoísta, sujeitando-se um ao outro, a fim de ninguém pensar que é melhor do que o outro ou que merece mais que o outro, mas não agindo nem com altivez, nem com egoísmo. E isso não é por um motivo aleatório, é porque se ama Cristo. E a pergunta seguinte é, mas é só isso que eu preciso fazer? Parece que é simples demais. Irmãos, vejam só, se a gente tivesse uma receita para ser cheio do Espírito Santo que fosse bem complicada, tipo essas simpatias que a gente vê o povo realizar por aí, tipo, sei lá, sair à noite em tal dia do ano e enfiar uma faca na bananeira para você descobrir o nome da pessoa com quem você vai se casar, o povo entende essas coisas, né? Se fosse uma receita assim, mirabolante, estrambólica, eu tenho certeza que muita gente tentaria atender essa receita, cumprir esse tipo de simpatia para ser cheio do Espírito Santo, mesmo sendo complicado. Mas aí a gente tem, na própria Bíblia, uma receita, um direcionamento na realidade, que é tão simples. É pura prática. É só colocar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, em prática, esse texto de Efésios 5, 19 ao 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colocando isso em prática, essa é a maneira para ser cheio do Espírito Santo, de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Não é nada mirabolante, não precisa de nenhuma palavra mágica, apenas obedecer aquilo que a Bíblia nos fala para que nós sejamos uma casa ocupada, uma casa cheia, que não tem espaço para nada, coisa nenhuma habitar que não seja o Espírito do Senhor. É preciso ser cheio, e essa é a maneira de buscar ser cheio do Espírito Santo. E por fim, irmãos, para nós encerrarmos, um aviso. A terceira coisa que a gente precisa considerar, lembrando das coisas que Jesus disse nesse texto, o aviso é o seguinte: cuidado com o vazio de experimentar a presença de Deus e depois de ter experimentado, abrir mão dela. E aí a gente vai lá para o texto de 2 Pedro, no capítulo 2, os versículos do 2 ao 20. 2 Pedro 2, do 20 ao 22, que nos diz assim: portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Exatamente o que Jesus avisa que iria acontecer. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo,
volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E Pedro termina com uma palavra forte, né, com uma palavra que, se fosse dita por qualquer um de nós nos dias de hoje, ela seria considerada agressiva. Pedro diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, ter experimentado a presença do Senhor, né, estar em convívio com Ele, com o mandamento do Senhor, e por qualquer motivo que seja, em algum momento, escolher abandoná-lo, é mais do que deixar a casa vazia. É como se a gente pegasse essa casa e colocasse na porta dela um letreiro: pode entrar, e o convite fosse feito para tudo aquilo que não presta, né? Para a ação de Satanás de um modo escandaloso, com toda a força. Né? E é por isso que quem deixa o evangelho, irmãos, se afunda. A gente vê que o caminho é muito pior, né? A pessoa se afunda e, na maioria das vezes, quase que em todas elas, eu não me lembro de algum caso que tenha sido diferente, o estado do desviado é muito pior do que quando ele era apenas um descrente que não conhecia o Senhor Jesus. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Lembrar da palavra que a Bíblia fala, que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Que a gente possa estar apegado ao Senhor, que nós venhamos a buscá-lo realmente todos os dias, a buscar sermos cheios do Espírito Santo, e não somente com falatório, mas com atitudes que são práticas, como a gente aprende em Efésios. A gente precisa estar cheio da presença de Deus para que não haja espaço em nós para mais nada que não seja dele, para coisa alguma que venha a desagradar a ele. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Então é isso que o Senhor tem para nós nessa noite de hoje. Que Ele nos abençoe. Vamos orar agradecendo e bendizendo ao Senhor por mais essa porção de sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por falar conosco de maneira tão clara, Senhor, em textos que são tão simples, Deus. Textos que a gente já está até acostumado com eles, Senhor. Já passamos por eles tantas vezes, Deus. Obrigada por renovar, Senhor, o entendimento de Tua palavra ao nosso coração e à nossa mente, Senhor. Continua agindo em nós com Tua misericórdia, Senhor, trabalhando em nós para que nós possamos a cada dia nos parecer um pouco mais com Cristo, Deus. Abençoa essa igreja, Deus, que nós possamos caminhar de modo que o Senhor se alegre em nós, Deus, que nós venhamos a glorificar o Teu nome em tudo quanto fazemos, Deus. Nós te oramos assim, te bendizemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Paz.